como eu disse, a gente vai dar continuidade. Meus queridos, nós vimos semana passada que eles têm, observamos algumas verdades. Por exemplo, a fonte de autoridade, a palavra de Deus, certo? O conceito deles de palavra de Deus é equivocado, é errôneo, e a gente vai tentar mostrar isso hoje. Nós vimos também o conceito de Deus que eles têm um conceito errado. É claro que se eles têm um conceito errado da palavra de Deus, uma interpretação errada da palavra de Deus, eles também vão ter um conceito errado sobre a pessoa de Deus. Eles também têm um conceito errado sobre a pessoa de Jesus, sobre salvação. Nós vimos também essa suposta doutrina do casamento para a eternidade, e nós vamos ver que ela não é somente uma doutrina, nós vimos, na verdade, que ela não é somente uma doutrina de casamento. Ela é uma doutrina que fala sobre a poligamia, sobre o politeísmo, como eles são politeístas e como eles creem em vários deuses, né? Então nós temos que prestar bastante atenção. E as novas revelações que eles defendem. A primeira coisa que a gente vai observar agora é sobre essa questão da fonte de autoridade. Nós vimos na semana passada que eles defendem que a autoridade, a palavra final, aquilo que deve ser crido, aquilo que deve ser vivido e praticado por um fiel mórmon, encontra-se em 3 materiais que eles consideram também inspirados. Quais são? Doutrinas e convênios, ou doutrinas e pactos, pérola de grande valor, e principalmente o livro de Mórmon, que seria uma nova revelação que foi dada. No entanto, a gente tem que entender que essas revelações, elas são falsas, porque a própria Bíblia mostra que elas são falsas. Se você for, por exemplo, abrir a Bíblia lá em Gálatas, abra por favor sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, a Escritura nos diz que esse tipo de nova revelação deve ser amaldiçoada, né? E eu coloquei aí, nessa parte, fonte de autoridade, eu coloquei para que vocês pudessem ver, certo? Quem encontrou pode ler Gálatas 1, do verso 6 ao verso 8. Bem, nós podemos perceber aqui claramente o apóstolo Paulo, ao falar para a igreja da Galácia, ele está dizendo assim: olha, se você ouvir um outro evangelho, seja de nossa parte, perceba a ênfase de Paulo aqui. Paulo está dizendo, ainda que nós, ou seja, ele como apóstolo e os outros pregadores, ainda que nós, ou até mesmo um anjo apareça e vos pregue um outro evangelho que seja diferente deste, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Meus irmãos, prestem atenção. A capa do livro deles é esse aqui, ó. A Bíblia deles, ou o livro sagrado que eles estudam, a Bíblia é só um livro para referência. É um livro para concordar ou não com o Mórmon, o livro de Mórmon deles. Mas o livro de onde eles tiram a base, né, e que dá o fundamento da doutrina Mórmon é esse livro aqui, que eles entregam, e entregam de graça se você quiser. Tem lá, o livro de Mórmon. Perceba o que tem na capa. Isso aqui não sou eu que estou inventando não, certo? Na capa do livro tem assim, ó, o livro de Mórmon. Embaixo tem o quê? Um outro evangelho de Jesus Cristo. Olha a sua Bíblia mais uma vez e veja o versículo 8 de Gálatas. Leia mais uma vez, por favor.
a Bíblia diz assim, como foi lido, só que a versão NVI diz diferente, né? Um evangelho diferente, mas lá no termo grego, a palavra diferente aqui, na verdade é outro, mas a ideia de outro que é diferente, porque tem duas palavras para outro na língua grega. Tem a palavra para outro, que é uma coisa que é da mesma qualidade e substância, como Jesus diz assim, eu vou enviar outro Consolador. Ou seja, Jesus está dizendo, ele é igual, esse Consolador que eu vou enviar, ele não é diferente de mim, ele é uma outra pessoa, ele é distinto de mim, no caso é o Espírito Santo, mas ele é também divino, ele também é santo, ele também é amoroso, ele é Deus como eu sou também. Mas existe uma outra palavra na língua grega para se referir a outro. Esse aí é o que a gente usa para o outro que é diferente. Por exemplo, a palavra, quando nós, a palavra hétero, que nós lemos hétero, né? Quando alguém diz assim, você é heterossexual, ou seja, você gosta de outra pessoa, só que essa pessoa tem um sexo diferente do seu. Quando alguém diz que é homo, né, ele está dizendo que gosta de outra pessoa, mas que é igual a ele. A palavra que aparece aqui é para outro, diferente. Essa seria hétero, ou seja, aquele que é diferente. E Paulo está dizendo, se alguém vier pregar um evangelho diferente, ou um outro evangelho, até mesmo que um anjo do céu venha, seja nada. Mas é interessante, essa história aqui, Paulo está, essa exortação aqui, Paulo está dando, certo, a mais ou menos 19 séculos, 1820 anos, antes de Joseph Smith receber a suposta revelação de um anjo que lhe deu as coordenadas de onde estavam placas, que ali estava o outro evangelho de Jesus Cristo. Então veja como a Bíblia condena isso. A Bíblia está dizendo, amaldiçoem, isso aqui não é de Deus, rejeitem, esse evangelho não traz vida, é um evangelho amaldiçoado. É isso que eles pregam, o outro evangelho. Paulo diz aqui, se um anjo descer do céu, ou até mesmo se o próprio Paulo, veja só, a centralidade não está no mensageiro, a centralidade está na mensagem, no evangelho. Ele diz, olha, se eu mesmo, eu que sou apóstolo, se eu vier até vocês e pregar um evangelho diferente desse, não aceitem, é amaldiçoado. Então, nós devemos entender que a fonte da autoridade deles não traz vida. Pelo contrário, prende-os ao pecado, ao engano do diabo e vai levá-los à condenação. Porque eles estão seguindo um outro evangelho. A outra coisa é o conceito de Deus, né? É o próximo slide. Os mormons, eles são politeístas, né? Eles creem em vários deuses. E na verdade, o conceito de Deus dele, como nós vimos, é que Deus, ele foi um homem que nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, ressuscitou e se tornou então Deus. E aí ele tem filhos, ele começa a procriar, certo? E esse é um conceito de Deus diferente daquele conceito que a Bíblia afirma. Primeiro, nós devemos entender que a Bíblia não afirma que existem vários deuses. Essa é uma doutrina que o homem, depois do pecado, ele começou a disseminar. Por quê? Porque o homem, após o pecado, ele está morto espiritualmente. E como alguém morto espiritualmente, ele precisa satisfazer, certo? Uma necessidade dele, que é a adoração. Então, já que ele não conhece mais o Deus, o Deus que o criou, porque ele está morto, o homem está morto nos seus pecados, ele não conhece mais o Deus que o criou, então ele vai fazer o quê? Criar ídolos.
Aí o homem caído, o homem no pecado, ele cria ídolos, ele adora deuses. Mas a Bíblia diz, olha, esses ídolos são vãos. Eles não existem. São fruto da imaginação do homem. A Bíblia afirma que existe só um Deus. Vejamos, Deuteronômio 6,4. Alguém abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Veja, ele está dizendo, o Senhor é o único. Ele não existe outro fora dele. Lá em Isaías, ele vai dizer, eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Não existe outro Deus fora dele. Os mormons acreditam que a palavra Elohim, que é a palavra no hebraico, que geralmente também é traduzida por Deus. O primeiro versículo da Bíblia começa lá dizendo, num princípio criou Deus. Aquela palavra Deus ali no hebraico é Elohim. Aí, só que ela está no plural. Aí ele diz, está vendo que existem vários deuses? Só que aquela palavra, do jeito que ela está naquele versículo, ela não está apontando para vários deuses, mas ela está apontando para a comunhão que existe na pessoa de Deus. Está apontando para a Trindade. Está dizendo que o Pai, Filho e Espírito Santo, que não são três deuses, são três pessoas, cada uma delas com a plenitude da divindade. Eles estão ali na criação criando. É isso que a palavra Elohim está dizendo. O Deus Trino está fazendo a sua criação. Não é que existem vários deuses, né? E é interessante, né? Eles dizem que Deus no passado era como nós, né? Até um apóstolo da igreja deles disse assim, o que nós somos, Deus foi. Ou seja, você é homem, Deus foi no passado. E o que Deus é, ou seja, um ser divino agora, nós poderemos ser. Então eles acreditam que Deus foi homem e você pode ser um dia Deus. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus é espírito. E como espírito ele não pode ter corpo. E eles afirmam, é interessante, os mormons afirmam que Deus tem carne e osso. A Bíblia diz que Deus é espírito. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 4, verso 24. Jesus diz assim, Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus não é um ser palpável, com carne e osso. Aí, outra coisa, os mormons vão dizer que Deus tem, necessariamente, se ele um dia nasceu, se ele teve filhos, morreu e ressuscitou, um dia ele teve que surgir. Então o conceito de Deus não é um conceito de eternidade. O conceito de Deus é, ele surge em algum momento. Só que o conceito bíblico é diferente. Deus sempre existiu. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 90, verso 2. Por favor. Vocês que estão olhando esses textos no PowerPoint aqui, por favor, já vão abrindo para agilizar a leitura. Tá bom? Salmo 90, verso 2. Outra pessoa abra no Salmo 102, verso 25 a 27. Outra pessoa em Malaquias, capítulo 3, verso 6. E outra pessoa em Tiago, capítulo 1, verso 7. Vão lendo à medida que eu pedir, por favor. Quem encontrou Salmo 90, verso 2, abra. Veja que o autor do Salmo aqui, no caso Moisés, ele está dizendo, antes que se criassem os montes e os fundamentos, ele diz que Deus sempre existiu, mas observe a expressão, de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus, ele está dizendo assim, o Senhor nunca teve início. Nossa mente é limitada para compreender isso. Devemos afirmar essa limitação da nossa compreensão humana.
Porque na nossa compreensão humana, tudo deve ter um início. Tudo deve voltar para um ponto zero, onde começou a surgir. Nossa mente pode até, cogitar a possibilidade de uma eternidade futura, uma eternidade que vai lá para frente. Mas nossa mente não compreende uma eternidade passada. E Moisés está afirmando aqui claramente que Deus é de uma eternidade passada até uma eternidade futura. Deus, ele não tem início. Outra coisa, quem abriu no Salmo 102, verso 25 a 27, por favor. Veja, a Bíblia aqui agora está apresentando uma outra doutrina, e essa doutrina é muito importante, que Deus é imutável. Tu permaneces o mesmo. O Senhor não vai mudar. Malaquias 3:6, quem achou, leia. Deus não muda. Tiago 1:17. Perdão. Ah, não, 1:17, eu digitei errado. Perdão. Observe que Tiago está dizendo que em Deus não há sombra de variação nem mudança. O que isso tem a ver com o conceito de Deus, da nossa fé e da fé mórmon? Vocês conseguem fazer a associação? Qual? Na opinião de vocês, o que é que isso tem a ver com o conceito errado deles de Deus? Ele sempre foi o mesmo. Então, se ele é espírito, ele sempre foi espírito. Se ele hoje é divino, ele sempre foi divino. Se ele hoje é eterno, ele sempre foi eterno. Logo, ele nunca pode ter sido diferente do que ele é. Para a doutrina mórmon, Deus é mutável. Ele foi homem e hoje é Deus. A Bíblia diz não. Deus é imutável. O que ele é hoje, ele sempre foi e sempre será. Então, preste atenção. O mórmon, quando chegar lá com aquela conversinha bonitinha, parece mais história de mitologia grega, mas na verdade, meu irmão, é uma heresia, assim como a mitologia grega é uma heresia braba. E eles têm arrebanhado muitos e muitos. Conceito de Jesus. Para ele, Jesus Cristo nada mais é do que um dos filhos de Deus. Então, logo, se ele é um dos filhos de Deus, ele é o quê? Criado. Ele é criatura. E nesse sentido, eles se assemelham na conclusão, não na... eles se assemelham na conclusão da ideia. Jesus logo teve que ser criado. Eles se assemelham com os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová perguntam, ensinam, desde criança desde a sua infância, da sua meninice, qual foi a primeira criatura de Jeová? Aí os testemunhos de Jeová, a criancinha é orientada a responder: Jesus. Jesus não é criatura. Os mórmons também, embora eles não façam essa pergunta, eles não seguem essa argumentação, qual foi a primeira criatura, não fazem isso, mas eles chegam na mesma conclusão: Jesus teve que ser criado, porque ele é um dos filhos de Deus, que também teve que ser homem, teve que nascer, crescer,
Para ele, Jesus teve que casar também, né? Jesus foi um polígamo. Lembra que na teoria mórmon, ou na mitologia mórmon, como eu vou chamar agora, lá aquela boda de Caná da Galileia, em João 2, é o casamento de Jesus com Maria, Marta e outra Maria. 3 mulheres. Então, há um erro aqui. A Bíblia, pelo contrário, nos mostra outras coisas. A Bíblia nos mostra que Jesus é Deus também, como o Pai é Deus. Abra a Bíblia em João 1:1, por favor. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veja que o evangelista, o apóstolo João, ele está aqui registrando e afirmando a divindade de Jesus. Jesus, ele não é uma criatura, ele é o Criador de todas as coisas. Veja no verso 2 e 3 de João 1 ainda. É interessante, 2 coisas aqui que mostram ainda a eternidade de Jesus Cristo. Quando diz assim, ele estava com Deus no princípio. Meus irmãos, quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus, lá em Gênesis 1:1, João 1 é bem parecido a linguagem, em alguns versos, com Gênesis 1. Veja que João 1 começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O primeiro versículo da Bíblia começa no princípio. Tem também um agente, né? Criou Deus os céus e a terra. Então João de 1 a 3 remonta a Gênesis 1 também. A palavra no princípio, lá em Gênesis 1, não é como a história começou, necessariamente, e é ao mesmo tempo. Não é no sentido de, vamos supor que isso aqui era até existia tempo, espaço, existia assim, um universo vazio, vamos supor. E aí lá já existia alguma coisa, um planetinha desorganizado, uma bagunça. E Deus falou, rapaz, eu vou organizar isso aqui, vamos começar o trabalho. Vamos organizar, haja luz, tal, fazer a coisinha. Não, a palavra no princípio ali, quer dizer que Deus está criando o tempo, o espaço e toda a realidade que existe. Ou seja, antes de Gênesis 1:1, na nossa mente, a gente deve afirmar, não existe nada. E João está dizendo, Jesus estava lá, antes mesmo que existisse esse nada. Perdão, antes mesmo que existisse alguma coisa. Jesus está lá quando existe apenas um nada. Na verdade, nós não podemos nem afirmar isso. Existe sim o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles não precisam de espaço para existir. Nós precisamos de espaço para existir. Ele não. Ele vive na eternidade. E é interessante que a Bíblia está dizendo, Jesus está lá desde o princípio, ou seja, ele está criando antes que houvesse qualquer coisa. Então, ele nunca foi um homem, ele sempre foi divino. Eu digo nunca foi um homem no sentido que o Mormon diz, né? No passado Jesus era um homem e depois se tornou divino. Jesus foi homem no seu nascimento, porque ele teve uma natureza humana, foi o embrião que foi gerado no ventre de Maria. Aquela parte humana é criada, aquela parte humana tem um início, certo? Que é o seu nascimento, mas Jesus como pessoa divina, ele nunca teve uma gênese, nunca teve um início. E Jesus também nunca foi polígamo. Lá em João 2, se você abrir, se você estiver em João 1, né? Diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, né? E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus não pode ser o noivo aqui, porque ele é um convidado. Como é que o noivo é convidado? O noivo é o dono da festa. Na sua Bíblia não diz, no versículo 2, e Jesus foi o quê?
convidado com os seus discípulos para estar lá. É interessante, quando falta o vinho, é dito que depois Jesus transforma água em vinho. E veja o verso 8. E disse-lhes, isso aqui é Jesus, dizendo: tirai agora e levai ao mestre Sala. Né? Disse às pessoas que viram o milagre, ele disse assim: levem agora para o mestre Sala provar o vinho. Aí, verso 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Veja que Jesus não é o noivo. Jesus é um convidado. Jesus transformou água em vinho, mandou o pessoal levar para o mestre Sala, e quando o mestre Sala provou o vinho e viu que era muito melhor do que o que já tinha sido servido, ele foi procurar quem? Jesus? Não, ele foi procurar o noivo, é outra pessoa. Não é Jesus. Então Jesus nunca foi polígamo. Até mesmo Jesus não pode ser polígamo, porque poligamia é pecado. Se Jesus fosse um polígamo, ele seria um pecador. E a Escritura diz que ele nunca pecou. Não é que casamento é pecado. Poligamia é pecado. Ter várias mulheres é pecado. Na verdade, Jesus não pode ser polígamo porque ele só tem uma noiva. E ele é fiel a ela. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, ele é o noivo fiel da igreja. E ele se entregou não por várias igrejas. Ele se entregou por vários povos. Ele se entregou por um povo só, que ele chama de igreja. E a Bíblia fala lá em Apocalipse 19, que quando o Senhor Jesus vier, a igreja vai se encontrar com ele para as bodas do Cordeiro. Vai ter a festa do casamento. Mas quem vai estar lá? Jesus e a sua noiva. Não Jesus e as suas noivas. Sempre a ideia de fidelidade. Deus não é polígamo. Pelo contrário, no Antigo Testamento, quando descreve o relacionamento de Deus com Israel, fala que Deus é o marido fiel. Quando você lê Oséias é traído pela sua esposa, né? Ela vai, ela tem um filho com ele, depois deixa, abandona, ama outros homens. Aí Deus diz assim: olha, está vendo Oséias? A história de Oséias também é para ilustrar isso. Eu sou marido fiel. Eu não tenho outras mulheres. Agora vocês são como a mulher dele. A mulher dele tem outros maridos. Ela é infiel, ela é adúltera. Vocês são infiéis. Eu não. Então veja que Deus não é polígamo. Certo? Cristo também não é. Por fim não. Antes Jesus Cristo, depois temos salvação. Conceito de salvação. Sim. Isso. Boa observação também do nosso irmão aqui. Obrigado. A Bíblia afirma claramente que Jesus é o unigênito, é o único gerado de Deus. Unigênito é uma expressão que coloca Jesus como um singular. Não existe outro igual a ele. E ele afirma que Deus pode ter outros filhos e deuses que povoam outros planetas. É um negócio bem, como eu disse, a Jornada nas Estrelas, né? A Star Wars, alguma coisa desse tipo, né? É bastante assim, Star Trek, você vai para outros planetas povoados, é complicado essa ideia, não encontra fundamento, e lá tem os filhozinhos de Deus também, né, que são deuses. Isso é um conceito errado. A questão da salvação, a Bíblia não fala de níveis de salvação.
Os Mormons defendem que existem vários níveis de salvação, certo? Nós vimos que tem o nível celeste, tem até o nível celestial, né? Esses aí quem vão receber só são os Mormons. Os outros vão receber os mais baixos, são 3 níveis. O nível mais baixo, que é o celeste, ele vai receber uma certa punição, mas depois ele vai ser liberado, ele só vai ter a revelação do Espírito Santo. Ele não vai ver o Pai e o Filho. A Bíblia não fala disso. A Bíblia, pelo contrário, fala que só existe salvação na pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 4:12, João 17:2 até o verso 3 e Romanos 4, verso 25. Então, como é que nós podemos ser salvos? Crendo que Cristo é o Messias de Deus, né, que morreu e que também ressuscitou para a nossa justificação. É assim que a gente pode ser salvo. Abra sua Bíblia nesses textos. Atos 4:12. Somente por meio de Jesus. Não é Jesus mais ser mormon. Na verdade, se você conhecer o Jesus das Escrituras, você nunca vai ser mormon. João 17:2-3. Veja que diz que creiam em ti como único, para ser salvo, ter vida eterna. Você precisa crer em Deus como único Deus verdadeiro e em Cristo como sendo o Messias dele. É interessante que para o mormon existem outros deuses. A Bíblia diz: creio em ti como único Deus verdadeiro. E também é necessário crer, né, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Veja então mais uma vez isso aí. Cristo ressuscita para a nossa justificação. Então nós devemos crer nisso também. Tem um texto lá em Romanos, você pode abrir também, não está aí no PowerPoint, mas Paulo falando no capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então, é confiar na pessoa de Jesus Cristo, certo? E na sua ressurreição. E a Bíblia não, um dos apóstolos dele diz que a doutrina da justificação pela fé é uma heresia. Doutrina da justificação pela fé é a doutrina que foi reafirmada, é uma doutrina bíblica, nós vamos ver aqui, e foi resgatada na Reforma Protestante como sendo um dos 5 sola, a sola escritura, a sola fide, essa de sola fide mostra que somente pela fé em Cristo nós poderemos ser salvos. E é interessante que o crente ele é justificado por essa fé somente em Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos 5:1. Romanos 5, verso 1. Pode sim. Sendo justificados pelo quê? Como é que um apóstolo mormon confere na sua afirmação a seguinte certeza, né? Que a justificação pela fé ela é uma heresia. Ele está indo contra a Bíblia, gente.
Paulo está dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É pela fé que nós somos justificados. Então, não precisa você seguir as regras mormons. Você precisa ter fé em Cristo. E todos que rejeitam a Cristo sofrerão condenação eterna. Não tem esse negocinho assim, você vai sofrer um pouquinho, depois você vai ter a salvação. Mas só que a tua salvação vai ser uma salvação de terceiro nível, a mais baixinha. Tu só vai ver o Espírito Santo. Na verdade, ele está hierarquizando as pessoas, né? Quem tiver na celestial vai ver o Pai. Quem estiver no segundo nível vai ver apenas o Filho, não vê o Pai. E quem estiver no terceiro nível só vê o Espírito Santo, não vê o Pai e o Filho. Eles estão hierarquizando a Trindade. Isso é pecaminoso, isso é idólatra, isso não pode ser feito. Apocalipse 20:10, alguém pode ler? Aí você está vendo que o castigo vai ser eterno. Só que aí um mormon poderia chegar junto de você, mas veja que o versículo está falando de quem? Do diabo, da besta e do falso profeta. Mas veja o que é que diz o mesmo capítulo 20, do verso 12 ao 15. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então está falando de quem aqui? Dos mortos, né? E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, certo? E aquele que não foi, perceba que agora é o final. E aquele, o versículo está falando de quem? Os versículos anteriores? De mortos. Pessoas mortas, que vão ressuscitar, vão ser julgadas. Aí diz assim: e aquele, que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Mas quem é que está no lago de fogo no versículo 10? O diabo, a besta e o falso profeta. E eles vão ficar lá por quanto tempo? 10.000 anos, não é isso? Correto? Não. Tem dizendo assim: serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. A Bíblia não fala da possibilidade de você ter um castigozinho e depois receber uma salvação de terceiro nível, ou ter uma salvação de segundo nível e depois uma salvação de primeiro nível, que você vai povoar outros planetas, você vai ser Deus. Isso, na verdade, é o sonho do homem idólatra. Esse é o sonho mormon. E casamento para eternidade. É uma outra doutrina deles, que nós vimos. Casamento para eternidade é uma doutrina herética, certo? Falsa, mentirosa. E politeísta. Pastor, o que é que tem a acreditar no casamento para eternidade? Ela é politeísta e ela é herética também. Não só por ser politeísta, mas ela vai de encontro às palavras de Jesus. É politeísta porque você casa aqui, faz um juramento no templo, num templo mormon, de que na viuvez não casa com mais ninguém. Aí quando chegar lá na salvação, quando vocês morrerem, vocês vão se encontrar lá no céu, e vocês vão continuar casados, e os filhos de vocês vão ser deusezinhos, e vocês vão povoar e dominar planetas. Isso é politeísmo. Isso é politeísmo, isso não é de Deus. E em segundo lugar, meus irmãos, o casamento é uma parábola,
é uma comparação, é uma metáfora temporária do relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento existe para refletir isso, para refletir o relacionamento que Deus, o Deus Trino, na pessoa de Jesus, tem conosco, a sua igreja. E nesse relacionamento nós devemos refletir a comunhão da Trindade, a unidade que há na Trindade. Então sempre apontando para Deus. E é uma parábola, presta atenção, temporária. Se você abrir lá em Mateus 22, há um questionamento aqui, certo? Que fizeram a Jesus, perguntaram a Jesus assim, se tem ressurreição, eles estão falando da ressurreição, o tema é esse. Aí vamos lá, uma mulher, certo? Tinha um marido, casou, ele morreu, ela não teve filho. Ao segundo marido, a lei dizia que o irmão, né, encostado a ele, subsequente, deveria tomar a viúva e perpetuar a descendência do irmão falecido. Mas aí ela casou com o segundo, ele também morreu, não teve filho. Veio o terceiro, morreu, também não teve filho. E assim foram todos os irmãos, né? E eles todos foram, né? Todos os 7 irmãos possuíram a mulher e ela não teve filhos. Aí veja o verso 29, porque é uma porção um pouco grande e eu não queria ler todo por causa do tempo. Eu expliquei pelo menos o que é que Jesus está... A disputa, né, é sobre a ressurreição. Porque quem está chegando aqui são os saduceus. E os saduceus não criam na ressurreição. Aí Jesus, você vai ter ressurreição? Essa mulher aqui, ela casou, o primeiro marido morreu, só que o cara tinha mais 7, né? Então, irmãos, vai lá, cada um casa com ela, só que ela não tem filho com ninguém, né? Porque se ela tivesse filho com alguém, ela teria sua descendência perpetuada, e aí não era necessário mais, não era obrigatório que um dos irmãos casasse com ela. Aí o que é que acontece? Ela não teve com ninguém, todos morreram, ficou só ela, ela também morre. Na ressurreição, ela é mulher de quem? Veja só a pergunta. Jesus responde no verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não tem casamento. Lá não existe. Casamento para a eternidade não existe. Casamento é temporário. É para aqui. Porque lá não vai precisar mais dessa parábola, dessa metáfora. Porque lá o relacionamento de Cristo e igreja será completo. Não vai precisar mais disso. Não vai precisar mais dessa união aqui. Porque lá vai ser completo. Por fim, né? Novas revelações. Os mormons aceitam novas revelações até hoje. Na verdade, o fundador dele, Joseph Smith, ele foi, quando ele fundou e recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, ele então foi chamado de o profeta da igreja. Então as visões dele são inspiradas. Ele é um canal de novas revelações, o que ele diz é autoritativo, e até hoje eles têm o profeta, que é o presidente deles, né, de toda a igreja no mundo. Ele é o profeta, e ele é auxiliado por mais 2 apóstolos, e o que esse profeta fala é inspirado também. Se ele disser que teve uma revelação e de alguma coisa, e no outro planeta vai ser assim, quando eles estiverem lá, escrever é palavra de Deus. E eles têm que crer naquilo. Só que a Bíblia não ensina, meus irmãos, nada disso. Pelo contrário, a Bíblia ensina que nós somos convidados a confiar nas revelações que nos foram dadas pelos apóstolos até então.
dos profetas e dos apóstolos. E com eles encerram as revelações autoritativas. Nós não temos mais isso hoje. E lá no livro do Apocalipse, no último capítulo, tem uma orientação muito severa. No capítulo 22, verso 18. Quem achou pode ler. Quem vai acrescentar alguma coisa a esse livro e a revelação, acrescentar alguma coisa a esse livro, é acrescentar alguma coisa à revelação divina. Quem acrescentar algo, o Senhor vai jogar sobre ele as pragas que estão nesse livro. Qual é o maior dano que existe nesse livro? Ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, a besta e o falso profeta. O Senhor vai acrescentar sobre estes. Cuidado, meus irmãos. Toda seita tem o seu profeta e o seu grande canal de novas revelações. Não existe isso hoje. Isso é uma maldição. São instrumentos do diabo, de Satanás, para enganar aqueles que estão debaixo do domínio do diabo, para mantê-los presos. Nossa obrigação é orar por eles, evangelizá-los, para que eles sejam libertos. Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.